Olá, seja bem-vindo à última aula deste módulo. Esta é a quarta aula que tem como tema detectar anomalias em circuitos de comando em instalações elétricas. Ou seja, este módulo ou esta aula vai nos dar princípios básicos de manutenção elétrica, ou seja, para identificar avarias ou anomalias em instalações elétricas. Avaria elétrica. O que é isso de avaria elétrica ou anomalia elétrica? É um termo utilizado para descrever qualquer tipo de falha, dano ou problema relacionado ao sistema elétrico de um equipamento, instalação ou edifício. Ou seja, quando nós temos um circuito que é fabricado ou inventado ou projetado para que possa funcionar de uma determinada forma e de alguma forma este mesmo circuito, sistema, equipamento ou dispositivo funciona de uma forma contrária a que fora projetado, então temos uma avaria. Em outras palavras, se temos um circuito que foi feito para ligar e desligar uma lâmpada, ao invés de ligar e desligar uma lâmpada, ele liga, mas não desliga, ou desliga, mas não liga. Então, aí nós encontramos uma situação de avaria ou anomalia elétrica. Existem vários tipos de avarias ou anomalias, ou princípios de avarias ou anomalias, nomeadamente a sobrecarga, curto-circuito, sobretensão, subtensão, falhas de isolamento, aquecimento exagerado. Sobrecarga. O que é isso de sobrecarga? Sobrecarga é o acúmulo de carga numa determinada fonte. Nós temos uma tomada e conectamos uma extensão. Naquela extensão acrescentamos um determinado número de aparelhos ou eletrodomésticos ou máquinas, ou acrescentamos um número de eletrodomésticos sem medida. Aí nós encontramos uma situação de sobrecarga, como a imagem ilustra. Nós vemos aqui uma extensão. Nessa extensão certamente está ligada a uma determinada tomada. E esta tomada foi feita para suportar uma determinada quantidade de corrente e tensão, provavelmente 16 amperes e 250 volts. E nós colocamos diversos equipamentos. Cada equipamento consome sua quantidade de corrente. Um equipamento consome 5 amperes, outro 3, outro por aí em diante. E acabam superando aquilo que é a corrente máxima que a tomada deve suportar. A corrente máxima que o condutor que alimenta esta mesma tomada deve suportar, e começam já a termos outros problemas e o aumento brusco, o aumento da corrente. Depois temos a situação de sobrecarga. A sobrecarga acaba criando outros problemas como curto-circuitos, aquecimentos, por aí em diante. Curto-circuito. O que é esse de curto-circuito? Curto-circuito pode ser definido como o fechamento de um circuito com uma resistência aproximadamente igual a zero, ou seja, o contato entre a parte ativa, que é a fase, e a parte neutra, que é o neutro, com uma resistência aproximadamente igual a zero, que geralmente tem sido um condutor. Quando isso acontece, a corrente sobe de uma forma brusca e acaba criando essas confusões ou esses problemas que nós conhecemos. Estamos a ver aqui numa das imagens um condutor já em chamas. Por quê? Porque a corrente subiu, e quando a corrente sobe, ela é acompanhada do efeito Joule. E o efeito Joule, numa situação de curto-circuito, é severo, que acaba criando situações de fogo, né? E ao outro lado nós encontramos condutores mal isolados que, quando se tocam com diferença de potencial, acabam criando problemas de curto-circuito. E depois do curto-circuito temos sobretensão. Sobretensão é uma tensão elétrica maior do que um circuito elétrico pode suportar. Ou seja, uma onda de tensão que se sobrepõe à tensão nominal de uma rede. A tensão elétrica refere-se à diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Uma sobretensão é uma tensão acima da tensão nominal da rede. Nós, por exemplo, cá em Moçambique, temos uma tensão nominal monofásica de 220 volts. Sobretensão seria, de repente, na tomada, medirmos e temos uma situação de 250, 300, 400, 500, numa rede onde a tensão nominal são 220 volts. Isso é uma sobretensão.
ou o caso de fenômenos naturais, quando temos relâmpagos, aquela situação de chuva, relâmpagos por aí em diante, trovoadas, não é isso? E acabamos recebendo aquilo que chamamos de descargas atmosféricas com altos níveis de voltagem que acabam atingindo postes, atingindo PTs e acabam atingindo elementos ativos que acabam se fazendo sentir nas nossas residências, queimando disjuntores ou outros eletrodomésticos. Essa é uma situação também de sobretensão. Temos outra situação também que é subtensão, que é a tensão inferior à tensão nominal da nossa rede. A nossa definição diz que essa tensão é abaixo da tensão nominal, também na faixa dos 10%, mas é mais duradoura, podendo ocorrer mais de 5 ciclos de onda de senoide e durar algumas horas, visto que acontece nas horas de pico. Então, a sobre ou subtensão é uma situação onde temos uma tensão nominal abaixo da tensão que nós conhecemos ou a tensão que nós temos na nossa rede. Se nós temos uma tensão nominal de 220 volts, vamos medir, de repente temos 180, 200, 150. Isso é uma subtensão. E geralmente é causado pelo comprimento de um condutor, ou seja, quando a residência está muito longe do que da fonte. O PT está aqui e a resistência está lá no fim lá. Então, como o condutor que alimenta percorre longas distâncias, quanto maior for o comprimento do condutor, maior a sua resistência, acaba criando que queda de tensão. O outro problema, o outro motivo é quando chega a hora de pico, onde as pessoas só voltam dos seus locais de trabalho, começam a ligar seus eletrodomésticos, fogões, fornos, TVs, por aí em diante, e acaba criando muita o quê? Muita demanda, e isso também acaba afetando no nível de tensão, acaba criando quedas de tensão ou subtensão. Queda de tensão e subtensão é praticamente a mesma coisa. Falhas de isolamento. Aqui nós vimos na imagem que tem cabos isolados e cabos não isolados. Esta parte não isolada, se por acaso, esta parte aqui não isolada, se por acaso alguém toca nesta parte, são problemas, né? Nós podemos encontrar caso de curto-circuito se esta parte não for isolada. Então, falhas de isolamento também podem criar uma avaria ou uma anomalia. Porque esta parte que não está isolada, se toca numa parte ativa, pode criar fugas de corrente e se tivermos um disjuntor diferencial, ele pode atuar todo momento. Então, e aí já estaríamos numa situação de avaria e teríamos que investigar por que temos esta fuga de corrente e por que o disjuntor está a atuar toda hora onde que há problema. Então, formas de identificar anomalias elétricas. Então, para nós identificarmos uma anomalia elétrica, precisamos seguir essas três formas, ou pelo menos três formas, podem existir mais, né? Temos aqui, ter conhecimentos sólidos na área que pretende atuar, identificar a anomalia, matemática, física, geografia, etc. Ter escuta assertiva para poder entender o que está a acontecer na instalação. Selecionar as ferramentas ideais de acordo com o relatório da avaria. Executar a manutenção com calma, de preferência sem tensão. Vamos ver o primeiro ponto. O primeiro ponto diz-nos o quê? O primeiro ponto diz-nos que temos que ter conhecimentos sólidos na área. Nós vemos aí um técnico aí a executar uma manutenção, ele está com um projeto. Então, de certeza ele tem conhecimento de projetos elétricos, ele conhece os símbolos, conhece os fenômenos, então ele consegue analisar melhor o que ele quer analisar. Ele consegue ter uma melhor percepção daquilo que é o seu objetivo. Então, eu, Arthur, sou eletricista, não tenho como ir fazer uma manutenção de um carro, porque o carro já é o que? É uma ferramenta, é um elemento, é uma máquina mecânica. Eu preciso de conhecimentos mecânicos para poder fazer uma manutenção no carro. Então, eu preciso ter conhecimentos sólidos na área em que eu pretendo trabalhar. Se eu sou eletricista, preciso ter uma formação de eletricidade e ter uma especialidade na área em que eu quero atuar, né? Que eu quero fazer a manutenção. Não só, é sempre bom ter conhecimentos auxiliares como matemática, física, química, por aí em diante. Por quê?
Porque na eletricidade, com muita frequência, ocorrem fenômenos físicos e fenômenos químicos. Então, com conhecimento de física e química, quando ocorrem fenômenos físicos e químicos em instalações elétricas, facilmente poderei associar a possíveis falhas, a possíveis fontes de falhas, e isso vai me ajudar a resolver o meu problema com mais facilidade, né? Então, conhecer ou ter conhecimento de áreas auxiliares também pode nos servir muito bem. Ter escuta assertiva. O que é isso de escuta assertiva? Escuta assertiva, né, é ter a capacidade de ouvir com calma, receber a informação de uma segunda pessoa, processar essa informação de modo a usá-la da melhor forma possível. Não é isso? Nós vimos aqui um técnico a receber uma informação desta, não sei se é uma senhora, não é isso? Possivelmente a senhora está a lhe informar qual é o problema, qual é o defeito da geleira. Ou seja, está a lhe dizer o que é a geleira, qual é o comportamento da geleira. Então, como técnico que pretendemos fazer uma manutenção de um determinado sistema, máquina ou dispositivo, nós temos que ter a capacidade de ter a escuta assertiva, porque antes de avançarmos com a manutenção, temos que saber o que está a acontecer com a máquina. A máquina está a ligar. Se a máquina liga, por que o botão X não funciona? Mas ok, a máquina funciona, mas depois de 30 segundos a máquina para. Então, essas todas as informações serão úteis para o processo da manutenção. Então, é fundamental, super fundamental, escutar, ter a escuta assertiva para que nós possamos conseguir fazer a manutenção como deve ser. Então, com todos os detalhes que nós vamos receber da pessoa que está ali a nos explicar, a pessoa está ali vai dizer que, olha, o circuito funciona assim, quando ligo a lâmpada, de repente a outra desliga, tudo mais, eu vou conseguir processar essa informação, eu vou conseguir ter mínimas ideias das possíveis causas. E depois de termos escutado, facilmente ou com certeza vamos saber ou ter uma ideia mínima do que está a acontecer com a instalação. Aí já poderei selecionar o material ideal de acordo com a manutenção que eu vou fazer. Não é isso? Então, de acordo com o relatório da pessoa que presencia ou que trabalha com a máquina, eu vou saber o que tem que fazer. Eu vou pegar as minhas chaves, eu vou pegar meu alicate amperímetro, por aí em diante, e vou fazer o meu trabalho. Vou selecionar a ferramenta de acordo com a natureza do trabalho que eu vou fazer. Vamos supor que sei que vou ter que subir no posto. Vou pegar material para subir no posto. Eu sei que lá no posto vou precisar, se calhar, de alicate, chaves. Então vou pegar todo o material e vou subir lá no posto. Mas isso tudo é possível porque eu tenho um relatório do que está a acontecer. Porque se eu não tivesse o relatório, eu se calhar ia pegar uma rebarbadeira e chegar lá que eu preciso subir no posto. Não posso subir no posto com uma rebarbadeira. Depois disso, vem a parte final, né, que é executar a instalação ou a manutenção com calma e de preferência sem tensão, né? Há casos em que é impossível trabalhar sem tensão. A indústria não pode parar. Você vai trabalhar com energia. Aí você vai ter que ter luvas, ter botas, por aí em diante. Mas há casos em que não precisa, pode desligar, como este caso aqui deste senhor. Ele certamente deve estar a trabalhar sem tensão, razão pela qual ele não tem luvas. Mas trabalhar sem tensão não significa que temos que dispensar os outros equipamentos de proteção individual. Vemos que ele tem um capacete, por aí em diante. Agora, ferramentas usadas na deteção de avarias elétricas. Quais são as ferramentas que são usadas na deteção de avarias elétricas? Usa-se o multímetro, pinça amperimétrica, busca-polos, alicates, chaves de fendas, por aí em diante. Multímetro. O multímetro é um dispositivo que é uma junção de vários dispositivos no seu interior. Dentro do multímetro nós encontramos o voltímetro, encontramos o ohmímetro, encontramos o amperímetro, encontramos não sei como se chama o dispositivo que mede, que identifica a base coletora emissora do transistor, encontramos o elemento de continuidade, por aí em diante. Se nós formos a ver, esta parte aqui é para medir tensão contínua, aqui é para medir tensão alternada, corrente contínua, não é isso?
corrente contínua, mas em grande escala de 10 amperes, transistor, continuidade, resistência. Então aqui nós temos os polos onde vamos colocar ou conectar o nosso transistor para que nós possamos identificar, ou seja, para que nós possamos identificar os seus polos, a base, o coletor e o emissor. Depois nós temos a pinça ampermétrica. Se nós formos a prestar atenção, a pinça ampermétrica tem uma aparência igual ao do multímetro. Mas qual é a diferença? A pinça ampermétrica faz praticamente todas as coisas que o multímetro faz. A grande diferença que existe entre eles é que a pinça ampermétrica consegue medir corrente de uma forma indireta, por indução eletromagnética. Nós pressionamos este ponto aqui, e ao pressionarmos este ponto, este alicate abre, não é? E nós inserimos o condutor onde nós queremos medir a corrente elétrica e ele vai medir a corrente elétrica. Um outro aspecto, a pinça ampermétrica, ela mede corrente alternada. Ou seja, a pinça ampermétrica ela mede corrente alternada. Mas a vantagem dela é que ela nos permite medir grandes quantidades de corrente elétrica, o que o multímetro não permite. Nós vamos a ver, o multímetro termina apenas nos 10 amperes. Em outras palavras, o multímetro é limitado. Outro aspecto é que a pinça ampermétrica pode ser usada em circuitos maiores, com grandes potências, enquanto que o multímetro não. Por quê? Porque o multímetro precisa ser colocado em série com o circuito para que ele possa medir. Então, se um circuito que tem uma corrente acima de 10 amperes, não podemos usar o multímetro. Em outras palavras, o multímetro é útil quando queremos medir correntes baixas e ele tem a vantagem de medir corrente contínua. Para além de corrente alternada, ele também consegue medir corrente contínua. Enquanto a pinça ampermétrica, ela tem a vantagem de medir corrente alternada em grandes escalas, mas ele não é ideal para medir corrente contínua. Essa pinça em especial, ela não mede corrente contínua, mas ela mede frequência, capacitância, resistência, continuidade e diodos ou semicondutores. Temos outro elemento que é o busca-polos. O busca-polos é muito simples, nos ajuda a identificar os elementos ativos, os alicates para abrir, fechar, fazer manobras. Temos a nossa mala de chaves aqui, as ferramentas, além do multímetro, pinça ampermétrica, busca-polo, alicate, também temos isso aqui que nos ajudam também a resolver as nossas avarias para fazer apertos por aí em diante. Temos agora um circuito aqui. Esse circuito é o nosso exercício. O que acontece com esse circuito? Esse circuito, quando anoitece, era suposto que a lâmpada acendesse. Mas o cliente diz que quando anoitece, a lâmpada acende, depois de um tempo desliga. Acende, depois de um tempo desliga. Acende, depois de um tempo desliga. Qual é o provável problema desta lâmpada? Ou deste circuito? Aqui nós conseguimos perceber uma coisa, que quando anoitece, este elemento aqui percebe que está escuro e manda um sinal através deste fio amarelo para a lâmpada acender. Mas depois da lâmpada acender, a lâmpada emite o quê? Emite raios, não é isso? Emite raios. E esses raios também são emitidos para a própria fotocélula. Não sei se estamos a perceber. Esses raios são emitidos também para a própria fotocélula. E quando a fotocélula recebe essa luz, ela entende que já é dia. O que ela faz? Ela desliga a lâmpada, não é isso? Desliga a lâmpada. E ao desligarmos a lâmpada, o que acontece? Fica escuro de novo. E quando fica escuro de novo, a fotocélula entende que tem que ligar a lâmpada. E a lâmpada liga, e ao ligar, o que acontece? De novo, feixes de luz para a fotocélula. E a fotocélula entende que já está claro e desliga a lâmpada. Então, fica um ciclo vicioso. Liga, desliga. Liga, desliga. Liga, desliga. E qual seria o problema? Ou seja, qual seria a solução? A solução seria o quê? Tirar esta lâmpada aqui, colocar num local onde sabemos que a sua luz não terá nenhuma influência sobre a fotocélula. E assim teremos resolvido o problema. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até agora. Muito obrigado por ter assistido
Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Esta foi a nossa última aula. Se você gostou do vídeo, se você gostou das 4 aulas que nós já demos, desde aula 1, 2, 3 e essa quarta, seja de forma virtual na sala, seja de forma virtual aqui no YouTube, ou seja de forma presencial na sala de aula, coloque aí nos comentários: eu gostei das aulas, ou eu gostei da aula, professor ou formador ou Arthur, como preferir. Muito obrigado, até a próxima.